Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Opinião Isenta. Hoje estamos aqui com uma convidada especial. Não estamos no nosso estúdio tradicional, porque eu não pude perder essa oportunidade de trazer a Carolina Brasil aqui para falar com a gente. Carol, eu queria só apresentar um pouquinho você para o pessoal aqui que está inscrito no canal, que você é advogada tributarista em São Paulo, você é pesquisadora, num curso que eu achei muito bacana sobre mulheres em políticas públicas. Você é fundadora do seu escritório, Vasques Advogados, e presidente também do Núcleo de Arbitragem, e o mais bacana de tudo, que eu sou muito fã do seu trabalho, presidente do Mulheres no Tributário, que é uma associação muito importante, muito forte na atuação feminina, nessa área que a gente se debruça. E eu queria pedir para você contar, se apresentar, falar um pouquinho de você. E, pessoal, ela vai contar também de um evento, na verdade, 2 eventos muito bacanas que tiveram aqui em Fortaleza, que foi Mulheres no Tributário, o Aconcarf itinerante, como foi isso e como é importante essa aproximação dessas 2 associações tão ativas, justamente aqui no estado do Ceará. Mas, Carol, não quero mais esticar. Por favor, conte mais um pouquinho sobre você. E sobre a Mulheres no Tributário, que eu sou super fã, adoro. Olá a todos, uma alegria estar aqui com vocês, sendo muito bem recebida em Fortaleza. Ontem os 2 eventos foram muito especiais. Eu falo que toda essa correria do dia a dia, que toda essa correria de aeroporto, toda essa deslocação que nós temos, esse deslocamento para estar em todos os lugares, eles valem a pena porque são essas conexões com as pessoas e ver profissionais tão engajados, tão preocupados com o futuro do nosso país, com o futuro da economia, com o futuro da tributação, porque afinal está tudo interligado. E falando um pouquinho da Associação Mulheres no Tributário, estão todos convidados a participarem, todas e todos, porque a associação ela é uma associação inclusiva, ela busca trazer o protagonismo feminino, dar cara e voz para mulheres em todos os lugares do país. Nós tivemos uma obra, Reforma Tributária por Elas, que tem mais de 50 coautoras, advogadas privadas, advogadas públicas, grandes advogadas, advogadas no início da carreira, advogadas já consolidadas em grandes escritórios, em multinacionais, mas o mais importante, essa união que traz esse protagonismo feminino, porque se estamos falando em um Estado democrático de direito, precisamos ter representatividade, igualdade de gênero no legislativo, no executivo e no judiciário. Agora temos a indicação de mais um ministro, onde a nossa Suprema Corte não representa a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje tem mais de 51% de mulheres, e nós temos no STF apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, nos representando. Então, essa busca por espaço, Nós temos mulheres competentes, não é uma guerra de gênero, não é uma competição, mas é algo que é democrático e é justo aí para representar de fato a voz e os espaços do nosso país. Conta um pouquinho da história da fundação, da associação, se teve eventos, alguma questão que você, poxa, a gente precisa se unir, não dá mais. Aquele momentinho gota d'água, ou então às vezes mais de um, e você percebe, é justo que a gente se reúna para podermos pelo menos conseguir mais, Sozinhas não conseguimos, mas com mais mulheres próximas da gente, vai ser possível avançar, vai ser possível ter essa aproximação, até porque essa empatia, ela é diferente, A gente passa por certas coisas, temos um tempo próprio, Só nosso, um feminino, que é um pouco diferente também, e as expectativas, em geral, que a sociedade tem da gente, Acredito que uma forma que fica bem ilustrativa que nós podemos trazer é uma forma matemática. Quando a gente pensa num quadrado cheio de bolinhas, você olha para essas bolinhas e você pensa que só podem ter bolinhas dentro. Porém, quando você olha para esse quadrado e você começa a ver que nesse quadrado existem triângulos, existem retângulos, você fala, olha, esse quadrado não,
existem outras possibilidades. Acaba acontecendo isso com as mulheres. Então, quando nós olhamos, nós temos um fenômeno que chama Green Gap. E as mulheres com 6, 7 anos de idade, elas param de almejar e de sonhar com lugares como astronautas, CEOs, presidentes, porque você não tem representatividade. Então eu preciso de representatividade em todos os âmbitos. E não é só eu levantar a bandeira e dizer que a minha empresa tem 90% de mulheres. E quantas dessas mulheres estão nos cargos de liderança, de poder e decisão? Porque se eu quero igualdade, se eu quero democracia, eu preciso ter essa equidade nas decisões, essa equidade nas perspectivas, porque cada um tem a sua perspectiva, né? A mulher, ela fica grávida, a mulher, ela amamenta, a mulher é diferente do homem, não que em nenhum momento se coloca que um é melhor que o outro, mas são perspectivas diferentes e é necessário ver essas duas perspectivas. E ao longo da história, a mulher, ela não pôde colocar a sua opinião, a mulher, ela não pôde estudar, a mulher, ela não tinha liberdade de escolha. Hoje ela tem, mas a gente tem um gap. Para a mulher alcançar os homens no mercado de trabalho, são 130 anos. Os homens, eles ganham mais que as mulheres. Quando a gente olha para o Legislativo, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, quando a gente olha para os órgãos executivos, para a política, para o judiciário, nos tribunais, também são predominantemente masculinos. Então isso é um ponto a se pensar. E não trazer mulheres por trazer mulheres, mas nós temos mulheres muito competentes em todos os lugares do país. Então, às vezes, é dar um espaço para dar cara e voz. E a Associação Mulheres no Tributário começou justamente nesse sentido. Eu e a Fran, nós tivemos um evento em São Paulo, em 2022, nós nos conhecemos e fomos num evento de tecnologia tributária. E tinham lá, sei lá, 70 homens e 5 mulheres. Nossa. E várias meninas nos questionam, mas como vocês estão aí? Como que tem um monte de homem e vocês estão aí? E de repente a minha história de vida, a história de vida dela nos permitiu enfrentar esses desafios com uma maior naturalidade, mas não é essa a realidade. Não. E nós já tínhamos, cada uma ali na sua cidade, grupos de mulheres empreendedoras. Não só, é ótimo falar sobre cabelo, unha, eu sou uma mulher vaidosa, acho que, né, cada um tem que se sentir bem na sua própria pele, mas também falar sobre filosofia, também falar sobre negócios, falar sobre dinheiro, falar sobre economia, política, direito, democracia. E aí você vai criando essa identificação, porque senão a impressão que dá, né, se a gente olha há 100 anos atrás, é que o grupo das mulheres estão falando só sobre maternidade, unha e cabelo, e o dos homens sobre negócios, e não é sobre isso. Se a mulher não tiver liberdade financeira, a mulher, ela não tem liberdade. A gente vive num mundo capitalista, onde a liberdade, ela é intrínseca à liberdade financeira. Então as mulheres precisam quebrar esse tabu, falar sobre isso. E aí nesse sentido a gente falou, poxa, a área tributária é uma área tão boa, a gente gosta tanto do tributário, o tributário é tão importante para as empresas crescerem, se desenvolverem para o ambiente de negócios. Falta um grupo de tributário que traga essa união das mulheres, que traga esse debate. E aí foi algo que nasceu do coração, que a gente fez e que eu falo que só cresceu tão rápido assim, porque foi algo genuíno e que a gente fez para a sociedade. Por isso que tem, né, estamos aqui em Fortaleza, já estivemos em Manaus, no Sul, Centro-Oeste, em todos os lugares. E estamos hoje oficialmente em 22 estados brasileiros, mas temos aí participantes de todos os lugares do Brasil. Que incrível! Você estava falando e eu lembrei de uma história que, inclusive, eu já postei no Instagram, não tem no YouTube, mas eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, lá pela década de 70, final da década de 70, a ex-ministra Ruth Ginsburg, que foi uma das primeiras ministras mulheres da Corte Americana, o leading case dela para declarar todas as leis, todas as normas discriminatórias com base no sexo para as mulheres, que é 99% dessas normas, eram discriminatórias para mulheres. Mas a norma que ela usou como leading case era uma discriminação contra um homem. Porque e foi tributário.
Lá nos Estados Unidos, naquela época, para você ter dedução, né, no imposto de renda da pessoa física, dedução de custos com saúde, com idosos e crianças, só era para as mulheres. Se um homem era solteiro, tinha essa também, se ele não era casado, se ele era solteiro, cuidava da mãe, ou se ele tinha uma esposa que faleceu e cuidava, ou se divorciou, não sei, e a guarda das crianças estava com ele não tinha direito a essa dedução. Ele pagava um tributo maior. Então, ela usou essa discriminação, mas foi contra um homem, não foi nem sequer contra uma mulher, para poder conseguir derrubar e declarar inconstitucionalidade de todas as diferenças. Porque tinham leis, assim, das mais tolinhas até bem sérias. Né? Do tipo, empresas a partir de tanto, se for de atividade de mineração, não pode contratar nenhuma mulher. Coisas assim, sabe? Independente do que fosse. E você normaliza o absurdo, né? Porque no Brasil, se a gente olhar, não foi a um passado distante, um passado próximo, nós tínhamos uma legislação que até 1964, a mulher, para estudar e para trabalhar, ela precisava de autorização do marido, até 1964. E aí é o ponto que eu contei ontem, que a minha filha me perguntou, mãe, então as mulheres tinham que ser burras? E aí, assim, soa pesado, mas de uma forma prática, se o pai ou o marido dela decidisse que ela não podia estudar e não podia trabalhar, ela tinha que ser burra. Porque era a realidade brasileira. A nossa Constituição é de 1988. Apenas a nossa Constituição de 88 é que homens e mulheres foram considerados iguais perante a lei. Então, são alguns absurdos, mas que a gente acaba esquecendo. E quando eu falo no dia 8 de março, no Dia da Mulher, nós temos que ter uma preocupação não só para avançar, não só para alcançar igualdade de gênero nas corporações, no mundo corporativo, no mundo legislativo, né, no ambiente legislativo, executivo e judiciário, mas para também não retroceder, porque quando a gente olha a nossa Suprema Corte, como eu já citei, hoje a gente tem uma ministra só, nós tínhamos duas. Então, assim, além de não ter uma igualdade, a gente retrocede. E se a gente olhar para o ambiente brasileiro, as decisões são tomadas por homens brancos, homens, né, com uma situação financeira. E isso não representa o Brasil. Isso não representa a democracia brasileira. Então a gente precisa olhar por outras perspectivas. Hoje, quando a gente olha para o ESG, a gente tem estudos no mundo corporativo que empresas com diversidade têm melhor resultado. Porque é enxergar por diferentes perspectivas. Eu não vou saber falar sobre uma mãe que perdeu um filho. Eu nunca perdi. Eu não vou saber falar sobre uma mãe que tem um menino. Eu tenho 2 meninas. Então, por mais que eu tente, por mais que eu tenha empatia, por mais que eu leia, eu estude, a experiência empírica é diferente. Então, você pode tentar falar, quem tem um filho autista, quem tem um filho, né, com outras necessidades, cada um, e a sociedade, a gente vive numa caixinha que é como se fosse ainda 1900 e bolinha, que a mulher, ela nasceu pra casar, pra ter filho, aí você casou, você não vai casar? Casou. Aí teve um filho, mas você não vai ter mais um filho? Cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua estrada, e aí você trazer essas perspectivas diferentes para o mundo corporativo também traz resultado. E falando dos cargos de poder e decisão também, e aí não só na questão de gênero, na questão de diversidade de raça, de classe social, de diversidade geográfica. A gente vive num país que é o tamanho, né, se a gente olhar para a Europa ocidental, olha o tamanho do Brasil, né? Portugal é do tamanho do quê? De São Paulo. Então a gente tem que olhar essas diferenças, porque são perspectivas diferentes, mas acaba que todo mundo fica dentro de uma bolha, e mesmo quando a gente vai falar de tributário,
Aí a gente tem essa perspectiva, a reforma tributária. Mas tributário é coisa de rico, quem paga imposto é rico. Principalmente agora com essa reforma da renda. Temos a isenção, né, até R$5.000, do que acho muito justa, porque a gente não teve esse ajuste. Vai dar a falsa sensação de que agora as pessoas vão pagar menos tributo, que não é verdade. O que deveria ter sido equalizado faz tempo. Porém, a minha crítica não é a isenção dos 5.000, é a forma que foi dada a contraprestação disso, né? A pagar a conta, as empresas vão pagar 10%, porque os ricos não pagam tributos. Não é isso. A empresa ela já pagou quase 40% de tributo. Ela não é que ela não está pagando. Então, eu não tenho a tributação de dividendos, como eu tenho em outros países do mundo, mas eu tive uma tributação excessiva já na minha PJ, por isso que eu tenho essa desoneração. Agora, quando a gente fala em tributação do consumo, que é PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, que são todos esses tributos que estão sendo mudados nesse novo arcabouço da reforma tributária, todos pagam tributos. O que ganha meio salário mínimo por mês e o que ganha 1 bilhão por mês. Porque quando eu vou lá no supermercado e compro um arroz, quando eu vou lá e compro um produto de limpeza, quando eu vou lá e vou consumir um transporte, vou contratar um motorista. Tudo tem tributo. Tudo tem tributo. E aí essa preocupação do brasileiro de, isso não é um problema meu, isso é um problema de rico, não é. A gente precisa de uma sociedade participativa. Nós precisamos de uma sociedade com voz ativa. Porque não adianta reclamar mas qual que é o problema? Não sei. Tô reclamando por reclamar. Porque o Brasil é uma porcaria, porque o Brasil não funciona, o Brasil é corrupto, o Brasil é isso. E qual que é a sua proposta? Então, assim, procurar entender, conhecimento é liberdade, conhecimento é fundamental. Então, eu acho que é essa a importância do momento que nós vivemos, não só na área tributária, mas como em toda a economia brasileira, porque todos nós queremos, né, o país crescendo, com empregos, com renda, com todos ganhando mais dinheiro, com saúde pública, inovação, tudo, mas é preciso ainda pensar um pouquinho fora da caixa. É um dos pontos que a gente bate muito aqui, o ponto da educação fiscal. Porque isso é uma coisa muito importante para a cidadania. Uma vez eu fiz uma pesquisa para fazer uma palestra sobre educação fiscal. Se você fizer um Google rápido, eu te garanto, 90% dos links das páginas, documentos, vídeos, é uma educação fiscal direcionada a profisco. Muito direcionada você tem que pagar tributo porque é bom para a sociedade. Eu não estou dizendo que mas estou dizendo que também a educação fiscal tem que questionar também quando as coisas não são feitas da forma correta, ou de forma coerente, ou de forma que respeite a situação do povo brasileiro, né? Porque lá estão os nossos representantes. Eles estão dizendo na democracia. Em tese, eu votei nele porque... Nele ou nela, né? Nele ou nela. Na maior parte dos casos nele, porque a gente tem uma baixa representatividade feminina no nosso legislativo. Mas porque ali eu entendo que a maioria dos pensamentos sobre política, aquela pessoa me representa. Né? Então, quando é para questão de tributo, e eu acho que aqui no Brasil a gente passou do pico da curva de lá, faz tempo, nós estamos sobrecarregados. Né? E o retorno é complicado. Então, eu fico realmente... Foi uma das coisas que me fez envolver até o pílulas tributárias, até opinião isenta. A gente precisa levar educação fiscal, conhecimento fiscal, para além do especialista, para além do advogado, para que todos entendam que o tributo está na nossa vida, influenciando em várias situações econômicas e até coisas de vida. Que regime de casamento, eu abro ou não abro empresa, abro uma PJ ou não para aderir a essa empresa. Nossa, eu gosto tanto dessa empresa, mas eu vou ter que abrir uma PJ. Não estou dizendo para quem já tem, quem já quer. Mas a pessoa não tem necessidade, não se sente. Mas não, para ter uma economia tributária, de fato, vou ter que abrir uma PJ para trabalhar para essa companhia, senão não vai dar certo. E aí, são tantas coisas que influenciam a tomada de decisão da gente,
E é complicado. Eu realmente concordo que a educação, ela liberta e ela transforma. Porque só assim a gente vai conseguir fazer uma base e ter mudanças efetivas. É só assim, é só com conhecimento, é só com educação que eu consigo ter liberdade de escolha. Senão eu tô seguindo alguém. Por que eu tô votando em tal pessoa? Eu sou contra essa política pública. Por quê? Não sei. Então você não sabe. Ou então, como muita gente fala, não, eu gosto do candidato tal. Se ele não gosta, então não deve ser bom. E outra, não tem uma opinião por trás própria, né? Esse absolutismo, né? A gente vive numa sociedade absoluta, como se existissem verdades absolutas. E, na verdade, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, e quanto mais você conhece o próprio ser humano, pela nossa própria natureza imperfeita, você sabe que nós somos falhos. E aí a gente vive num momento político também que A é horrível e B é perfeito. Ou B é perfeito, ou B é horrível e A é perfeito. Gente, não existe perfeição. Não existe. E aí você tem um senso crítico de, poxa, esse aqui é bom nisso, esse é bom naquilo, esse valor pra mim é inegociável. Isso aqui eu não aceito, por isso eu não voto nesse candidato. Essa pessoa eu sou fã. Agora, absolutismo, né, fanatismo, eu acho que é uma coisa que emburrece a nossa sociedade, infelizmente. Mas do ponto de vista de cidadania fiscal, o que eu acho importante? A gente voltar uma página. Por que nós, cidadãos, pagamos tributos? Isso no mundo todo. Isso. Por quê? Por quê? Para financiar os direitos e garantias fundamentais. Nós deveríamos gostar de pagar tributos. Por quê? Porque o pagamento de tributos deveria financiar para a sociedade um mínimo existencial, que é o quê? Educação, saúde, segurança. Nós temos isso hoje no nosso país? Não temos. Em Londres, nós temos estudos que o Reino Unido é uma grande referência de cidadania fiscal, porque nós temos uma contraprestação estatal muito boa. A cidade é limpa, o transporte público funciona. Então, eles veem o dever de pagar tributo, a saúde pública funciona. Olha, não, eu quero pagar porque isso aqui é bom. Eles têm muita prestação de contas. Eu acho incrível que lá, e eles batem pesado nos cidadãos, inclusive na monarquia. Assim, prestação de contas mesmo. Eles chamam de taxpayer money. Né? Então eles tentam enxugar cada vez mais a monarquia e tudo, porque eles sabem que o dinheiro é suado e eles querem que o dinheiro vá para as políticas públicas que são importantes. E apesar do alto custo da monarquia, eu nunca vi esse estudo, mas eu já ouvi num debate, então estou deixando aqui, né, sem referência bibliográfica, mas fica aí a pesquisa, fica aqui o spoiler, que diz que a nossa Suprema Corte custa mais caro que a monarquia britânica. Então é um ponto a se pensar, talvez, porque no Brasil a gente tem essa dificuldade de gostar de pagar tributos, de gostar de financiar o Estado, porque enquanto a gente gasta mais do que arrecada, não vai ter reforma tributária que solucione o nosso país, que solucione esse déficit fiscal. Então, acho que é um ponto importante. Muita coisa pra gente refletir aqui hoje, né, Carol? Só pra gente finalizar, conta um pouquinho mais de como foi essa ideia de aproximação, o que a gente conversou, né, vocês na mesa ontem no evento do Mulheres Tributário, no evento do Ar com Cartos, os principais pontos, pra gente dar uma finalizada? Ontem nós tivemos 2 eventos aqui em Fortaleza, né? Então, um evento da reforma tributária da Associação Mulheres no Tributário, que estão todos convidados a seguirem o Instagram, @Mulheres no Tributário. A gente vai na descrição. Isso, o meu é @CarolinaBrasil. Temos homens e mulheres, todos convidados a participarem, a terem, temos encontros aí pelo Brasil toda semana. Semana que vem teremos em Brasília, participando ativamente da reforma tributária. E ontem nós debatemos um pouquinho desse cenário tributário em relação à reforma, que é um momento de grande transformação, que nós temos uma perspectiva aí de mudanças
que vão impactar toda a economia brasileira e que é fundamental esse debate, porque não é só trazer um imposto sobre o valor agregado, não é só mudar a tributação do consumo, mas é mudar a mentalidade. Nós precisamos mudar pontos da legislação que podem comprometer toda essa grande simplificação e transparência prometida com a reforma tributária. E a CONCARF, que é um projeto da Ana Cláudia Borges, uma grande amiga, conselheira do CARF, que é a presidente da Associação dos Conselheiros do CARF do Contribuinte, que eu também tive a honra de participar na parte da tarde, debatendo um pouco do contencioso administrativo, que é um grande desafio, porque nós temos no Brasil uma cultura que é muito nociva. Eu falo que é uma relação perde-perde, perde o fisco e perde o contribuinte, essa cultura do litígio. Hoje nós temos um estoque de quase 7 trilhões, processos que duram mais de 20 anos, perde o fisco porque não recebe, perde o contribuinte. Então, os métodos alternativos têm se mostrado muito eficientes. O contencioso administrativo com a reforma tributária se mostra um desafio, porque PIS e COFINS será substituído pela CBS, que será julgado pelo CARF. O IBS, substituindo ICMS e ISS, será julgado pelo novo tribunal que estará no comitê gestor. E aí essas decisões divergentes, nós temos uma possibilidade da Câmara de Integração para uniformização, mas trazem pontos de divergência que nos causam preocupação. O contencioso judicial é outro ponto também, porque hoje a tributação ela acontece na origem, ela passará no destino. Outro ponto é que nós temos... de julgamento vai mudar aí, né? E aí, onde eu vou impetrar mandado de segurança? Na dúvida, eu vou impetrar contra todo mundo, contra todos os municípios e todos os estados, porque meu contribuinte, meu cliente, que não vai ficar sem amparo, sem assistência. E aí também tem a unificação da base de bens e serviços, né? Então essa discussão do que é ICMS, do que é ISS, do que é produto, do que é serviço, nós não teremos mais. E aí grandes varejistas, por exemplo, que comercializam produtos, elas passarão a ter a incidência do imposto municipal também. Então elas terão que observar aí muitos municípios. Então são pontos de atenção que nós temos que ter uma solução aí, tanto para o contencioso judicial quanto para o contencioso administrativo. E ontem foi um dia muito produtivo, de muito debate. Eu acredito muito nesse debate, acho que isso é muito democrático e traz uma nova visão, que traz uma nova solução aí para pontos que a gente vê que nem o legislador sabe como resolver. Até porque o legislador, né, são vários, né? É complexo, são várias pessoas ali votando, debatendo, propondo emendas. E infelizmente nem sempre todos com um aparato técnico tributário, né? Ou tributário orçamental mais preciso, né? Porque é uma coisa que vai mudar tudo, né? Marco zero, de novo, no tributário. Quase um novo CTN, né? Mas, gente, Carol, muito obrigada por, mesmo nessa correria, entre um evento e outro, entre um voo e outro, ter vindo aqui falar com a gente. Infelizmente, nós não conseguimos te receber no nosso estúdio, mas aqui a gente tentou no máximo montar esse cantinho aconchegante. Eu te desejo boa viagem, que você volte para São Paulo, né, com esse carinho pelo Ceará, né, e com o nosso conhecimento. E nós estamos ansiosos para ver mais movimentos de mulheres no tributário, né? E esperamos, confiantes, que venham pelo menos dos nossos legisladores mais boas notícias do que preocupações. Também espero que no futuro tenhamos um sistema tributário mais simples, mais transparente, um ambiente de negócios mais positivo, um país mais desenvolvido, com mais emprego, mais educação e mais qualidade de vida para todos os cidadãos brasileiros. E Ceará já tem o meu coração, foi uma alegria estar aqui. E em abril estarei de volta. E teremos outro evento, Mulheres no Tributário, aguardem. Ótimo, ótimo. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, né? E também no nosso Instagram, @pílulas.tributário. Lá nós temos várias atualizações, né, referente às novidades da reforma, curiosidades tributárias. Então não deixe de se inscrever para ter mais acesso ao nosso conteúdo. Até mais!